Aproveita esse momento aí para você ir cumprimentando os irmãos, desejando uma boa semana. O irmão já está ajustando aí a temperatura. Eu sei que esta semana o clima mudou um pouco, não foi na nossa cidade, ficou um pouco mais frio. Que bom, né? Estava muito quente, nós estávamos reclamando da temperatura excessiva, do calor excessivo. Aí agora a gente está reclamando do frio. Não, vamos agradecer, não é? Amém? Então que você aí possa cumprimentar os seus irmãos. Eu até gripei com essa mudança de temperatura, irmãos. Ainda estou meio me recuperando, mas é assim mesmo. Amém? Nós estamos, né, na Amazônia, e nós temos o inverno amazônico, e esse ano ele veio com tudo, né? Bem diferente do ano passado. Amém. Então que possamos agradecer ao Senhor, porque isso faz parte também da sua graça. Amém, irmãos? A palavra diz que Ele dá sol, né, sobre justos e sobre injustos. Isso faz parte da graça de Deus também, da sua bondade para todos nós. Amém? Então nós vamos falar hoje um pouco sobre o valor da graça. Isso que eu quero compartilhar com vocês. Amém? E destacar 7 princípios muito importantes sobre a graça de Deus. Às vezes a gente não fica confuso para entender o que isso significa, né? Alguns falam que a graça é apenas o dom imerecido, um dom gratuito. Quando a gente fala de gratuidade, parece que nós estamos nivelando essa gratuidade com a nossa compreensão do que é ser gratuito, né? Mas o valor da graça excede o nosso entendimento. Nós não conseguimos, apesar de vivermos pela graça de Deus, não conseguimos compreender a dimensão dessa graça. Ela vai além da nossa existência. Amém? Ela vai além daquilo que nós compreendemos. Ela vai além até do que merecemos, não é? Porque esta graça, ela não é compartilhada apenas quando a gente vai ver as dimensões da graça de Deus somente com aqueles que temem a Deus. Porque se assim o fosse, o mundo já teria deixado de existir. Sim ou não? Então, ela é muito maior que isso, muito maior do que o que nós podemos compreender. E eu vou falar um pouquinho sobre esses aspectos da graça de Deus, o valor do que isso significa, né? Viver a graça de Deus é depender unicamente do seu favor. Esse é o cenário que Deus nos apresenta a respeito da sua graça. É depender incondicionalmente do seu amor. Amém? E nós aprendemos sobre a graça todos os dias. Nós precisamos entender e desenvolver este aprendizado, porque a graça também significa deixar tudo sob o controle de Deus. E muitas vezes nós queremos ter o controle de todas as coisas. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Nós queremos ter o controle e achamos que isso, né, faz bem, né? Muitos de nós usamos aquela expressão do livre-arbítrio, não é? Mas o livre-arbítrio é muito contraditório quando nós dizemos que agora somos servos. E o servo não tem direito, não é? Então, é meio contraditório nós querermos usufruir do livre-arbítrio e ao mesmo tempo dizermos que somos servos de Deus e dependemos dele. Nós precisamos nos decidir, né? Se vamos ter o controle ou se realmente colocamos a nossa vida completamente nas mãos dele. E isso é usufruir da graça de Deus. Amém? A graça, ela não é apenas um conceito teológico, e é muito importante nós entendermos isso. Não é apenas um conceito ou uma descrição teológica. Muitas vezes a gente sabe frases de efeito ou então trechos teológicos do que significa graça, não é? Mas é muito mais do que isso, né? Ela é uma força que nos faz viver nessa dependência de Deus, que quebra correntes, né? Que reconstrói histórias,
não é verdade? Que desfaz destinos e direciona destinos. Esta é a graça de Deus, é um dos aspectos da graça de Deus, amém? Ela traz também esperança a corações que já estão sem qualquer esperança, que já estão desesperançados, não é? E aí, porque tantas vezes nós lutamos para aceitar a graça, não é? Algumas vezes esta graça que nos alcança nos leva numa direção totalmente contrária àquela que nós desejamos, ou que até planejamos, né? Você talvez tenha aí planos sobre um alvo, um objetivo, e a graça de Deus te leva para um outro caminho, uma outra jornada. E nós, muitas vezes, resistimos de aceitar isso. Quem já viveu algo assim, né? Depois de uma longa estrada, muita resistência, e o Senhor quebra a cerviz, aí reconhece, não, esse era o plano melhor que Deus tinha para a minha vida. Sim ou não? Eu já passei por isso. Você já passou por isso? Já, irmãos? A gente reconhecer que o plano de Deus, ele é desenvolvido e aplica-se em nossas vidas por sua maravilhosa graça. Amém? Uma maravilhosa graça que começou lá na construção, né, da humanidade, né? Desde lá, a graça de Deus já é derramada sobre nós e ela vai se revelando de diversas formas. Vamos ler Efésios 2, de 8 a 9, que ela vai nos revelar essa profundidade da graça em toda a nossa jornada de vida, de uma forma prática e poderosa. Amém? E aí esta graça, ela é nos revelada através de Cristo. Não é? Olha o que diz aí. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Amém? Pode passar mais um versículo? Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Amém? Vamos repetir de novo esse versículo aí para a gente entender bem o que é essa a graça, que é uma das descrições bíblicas da graça que mais impactam assim a minha vida, né? Porque muitas vezes nós nos achamos merecedores de alguma coisa, mas é bem claro aqui que não é por isso, né? É um dom que vem de Deus. Volta para o versículo 8. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. É necessário a fé para usufruir da graça de Deus. Amém, irmãos? É importante compreendermos isso. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível usufruir da graça de Deus. Amém? Isso não vem de nós, né? É uma dádiva. Deus quis dar, Deus quis nos presentear. Jesus aceitou e se entregou. Amém? O versículo 8 não é uma recompensa. E isso é importante nós entendermos também. Que não é porque somos bons ou praticamos boas obras. Não que isso não seja importante para que nós agrademos a Deus. Mas não é por conta disso que recebemos a graça. Por isso que logo ao início eu falei que também aqueles que não amam a Deus, que não vivem segundo os seus princípios, vivem também sob a graça dele. De uma outra forma, né? Mas vivem, recebem, né, esta graça. E isso é para que ninguém se orgulhe. Então, esses versículos, eles nos convidam a abandonar uma mentalidade de autossuficiência. Lembra que eu falei ainda há pouco, logo no início desta mensagem, que nós precisamos abrir mão do controle que nós queremos ter das coisas
para usufruir da graça de Deus. Nós abrimos mão do que? Da nossa autossuficiência. Às vezes achamos que podemos tudo, podemos controlar tudo, podemos fazer tudo, e muitas vezes não nos rendemos a esta graça que sustenta a nossa fé na caminhada. Amém? Então, esses 2 versículos, eles nos dão essa clareza de um convite a abandonar uma mente de autossuficiência para viver conforme a mente de Cristo, que era uma mente de servo, uma mente que se despojava de si mesmo para usufruir da graça de Deus. Amém, irmãos? Estão entendendo? E aí nós vamos aqui, eu quero que você reflita aí sobre 7 aspectos dessa graça, para que nós entendamos o valor dela, né? E você pode anotar aí, né? O primeiro é que esta graça, ela é o favor imerecido de Deus. Vamos ler lá em Efésios, nós já lemos Efésios 2:9, vamos ler Romanos 3:24. A graça é um presente que Deus nos deu, não pode ser comprado e nem merecido. Não é? Você não pode comprar a graça, mas também não pode fazer várias coisas para adquiri-la. Não é por merecimento e não é também por conquista. Deus quis deixar à nossa disposição, né, para que possamos usufruir dela. Olha o que diz: mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Amém, irmãos? Então, aqui a graça, ela tem um caminho, e esse caminho é através de Cristo Jesus. O meio de eu usufruir esta graça é através de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo pelos nossos pecados. Amém? Jesus, ele se colocou à disposição para que a graça viesse através dele e nos alcançasse e fosse nos revelada através do seu amor. O outro aspecto importante aqui, para nós compreendermos também, que a graça, ela é a porta de entrada para a salvação, né? Nós falamos que ela é um favor imerecido de Deus. Nós lemos lá Efésios 2:8-9, que deixa bem claro que foi dado por Deus, é um presente de Deus. E Romanos 3:24 diz o meio pelo qual este presente nos alcança. Amém? E esta graça, ela é também uma porta de entrada para a salvação. A salvação é um ato de graça, independente das obras humanas. Vamos ler lá Tito 2:11. Vamos ler Tito 2:11. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Amém? Então, a graça de Deus revelada, ela foi nos mostrada, nós podemos contemplar ela através de Cristo. Amém? Cristo nos trouxe a salvação que vinha de Deus. Amém? E esse presente, ele não vem por nossas obras. Ele não vem porque nós merecemos, mas pela fé em Cristo Jesus. Qualquer fé, irmãos? Não. É muito importante nós frisarmos que não é qualquer fé que traz a salvação, né? Mas a fé em Cristo Jesus. Nós estamos falando da fé para a salvação, né? Talvez para uma cura, uma fé muito forte, talvez traga um resultado de cura. Sim ou não? Sim. Mas não a salvação. É importante nós entendermos sobre esta fé que nós estamos falando e que traz o maior presente, que é a salvação.
Vamos ler também Atos 15, 11. Olha o que diz Atos 15, 11. Cremos que todos, nós e eles, somos salvos da mesma forma, pela graça do Senhor Jesus. Amém? Você crê nisso? Amém? Então, a graça, ela é uma porta de entrada para a salvação. Através de quem? De Jesus Cristo. Amém? E é importante nós compreendermos isso, porque a graça de Deus, ela é revelada através de Cristo e do seu amor e de tudo aquilo que Ele fez, ainda está fazendo e ainda fará. Amém? Então, nós já falamos aí sobre a definição da graça, sobre a graça que é salvadora, mas também a graça, ela se manifesta como uma graça que nos sustenta. Amém? Ela é força em meio à fraqueza. A graça de Deus, ela nos fortalece em momentos de fraqueza. Sim ou não? Vamos ler lá 2 Coríntios 12, 9. Tá? 2 Coríntios 12, 9. Diz assim: mas ele disse, minha graça é tudo que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Amém? Então aqui o apóstolo Paulo, ele vai reconhecendo que a graça de Deus se opera melhor na vida dele enquanto ele está fraco, quando ele se sente enfraquecido, ou quando ele sente que perdeu o controle. Lembra que nós falamos no início do controle? Né? Quando você acha que tem controle, não consegue experimentar a graça de Deus. Mas quando você perde o controle das coisas, quando você não sabe o que fazer, não deveria ser assim, né, irmãos? Mas é nesse momento que mais as pessoas buscam a Deus. Sim ou não? Não é? Sim ou não? É isso. Não deveria ser assim, mas nesses momentos você experimenta mais ainda a graça de Deus. Ele se aproxima, você sente a sua voz, você é fortalecido. Há momentos que nós provocamos essas fraquezas e há momentos que nós passamos por elas, por conta de tantas situações que nós temos na vida, não é? Há coisas que nós mesmos provocamos, mas há também aqueles momentos que não estão no nosso controle, não é? Quando nós temos uma decepção, quando temos uma perda, são dores que não temos controle. Mas o amor de Deus, a sua graça, ela vem como uma força que nos aperfeiçoa nesses momentos. Amém? Que nos torna mais fortes para enfrentar aquelas situações. E essa graça é a graça também que nos sustenta, porque na nossa jornada terrena, nós teremos momentos de dores que causamos e que nos causam. Não é? E esses momentos, a manifestação da graça de Deus é muito mais presente e nós podemos senti-lo conosco. Ele diz, né, que o poder dele aperfeiçoa-se na nossa fraqueza. Vamos ler também Hebreus 4,16. Diz assim: assim aproximemo-nos com toda a confiança
do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Amém? A graça de Deus é um dom também para nos auxiliar com sustento, com força, quando nós necessitamos. Amém, irmãos? Quem nunca necessitou dessa graça sustentadora? Todos nós. Só vai mudar o quadro, o cenário da situação, mas todos nós necessitamos, não é? Isso demonstra o amor de Deus, demonstra a sua presença incondicional nas nossas vidas. Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe, né? Ele teceu cada pedacinho do que nós somos hoje. Amém? E uma das promessas dele, através de Cristo, é que nunca nos deixaria sozinhos. Amém? Estará conosco até a consumação dos séculos. Amém, irmãos? Então, esta graça nos sustenta. Não há uma dor maior do que a graça de Deus. Não há uma dor que você possa suportar que seja superior à graça de Deus. Ele está presente com você, te fortalecendo em meio à sua fraqueza. Amém? Talvez você não acredite em você, mas Deus, Ele sabe o propósito que Ele tem para a sua vida. Amém? Por isso, Ele está presente, ainda quando parecemos fracos, ainda quando aos nossos olhos estamos destruídos, Ele é fiel e está presente. Amém? Por isso que Ele diz na sua palavra, o cair é do homem, mas o levantar vem de Deus. Amém? Então Deus levanta, né? Pode haver, essa semana, eu acho que foi em dezembro, as minhas plantinhas, eu não cuido delas há algum tempo, sabe, irmãos? As bichinhas eram tão lindas, mas ultimamente eu não tenho cuidado delas direito. Mas algo me chamou muito a atenção. Tinha uma plantinha que morreu, estava seca, já tinha caído tudo. Começou a chover, né? Começou a chover. E aí, quando foi a semana passada, eu percebi que ela está enorme de novo, a planta. Tinha morrido, irmão, não tinha mais nenhuma folhinha. Olha a graça de Deus, assim que ela é conosco. Alguém pode olhar para você como se você tivesse totalmente desfigurado, né? Sem existência alguma, sem nenhuma esperança mais de vida. Foi assim que eu olhei para a plantinha. Eu disse, espera aí, quando eu ficar de férias, eu vou trocar esse vaso, tirar essa plantinha que já morreu e vou substituir por outra. Foi esse o meu pensamento. Aí, quando foi semana passada, a planta, é uma palmeirazinha, a planta já está com as folhas enormes lá no meu jardim. Eu me surpreendi. E aí eu vi, né, eu disse assim, ô Senhor, como Tu és maravilhoso, né? Eu já ia jogar essa plantinha fora, pensando que ela não tinha mais jeito, e ela brotou. Brotou novamente. Amém, irmãos? Talvez você esteja aí só a raiz, mas a graça de Deus é como uma chuva que dá vida e faz você brotar novamente, faz você frutificar novamente. Amém? Então não perca a esperança. Se você está firmado em Cristo, né? Se você está na raiz que é Cristo Jesus, pode parecer que não tem nenhuma folha, só está a raiz. Olha, ainda bem que só tem a raiz, porque você está em Cristo. Então, quando vier a chuva da graça, você vai brotar novamente. Amém? É importante nós entendermos isso. Aos olhos humanos parece que tudo acabou, mas você não está firmado em qualquer coisa. Você está firmado na rocha. Você está firmado em Cristo. Você recebeu a graça divina. Amém? Então, continue firme. A graça também ela tem um aspecto de mudança de vida. Ela é uma graça também que atua como uma graça transformadora.
ela muda a nossa vida e o nosso caráter. Amém? Quem foi transformado? Quem foi mudado? Hein? E você não foi mudado. Eu costumo refletir assim, que eu não fui mudada somente lá naquele momento, né, que eu fui à frente. Me lembro que eu tinha, acho, uns 10 anos de vida e fui lá, aceitei a Jesus e tal. Sei que a partir dali eu fiz um compromisso, mas há uma evolução nesse crescimento. Todos os dias nós estamos sendo aperfeiçoados, não é? Todos os dias. Eu lá quando vim com uma criança, você quando veio de um outro momento, cada um tem uma história para contar da ação dessa graça transformadora. Amém? E essa graça, ela muda a nossa vida e o nosso caráter. A graça de Deus nos ensina a abandonar o pecado e viver de forma que agrada a Deus, ou de forma piedosa. Amém, irmãos? Vamos ler lá Tito 2:12. Vamos ler Tito 2:12, diz assim: somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Amém? Irmãos, está claro isso aí, né? O que precisa explicação? Lá no nosso GA, sempre a gente fala assim, precisa explicar alguma coisa? Está claríssimo. Não tenho que explicar, não é? Amém? E está claro, nós somos instruídos aqueles que receberam esta graça, servem a Cristo, né, amam a Deus, somos instruídos a abandonar um estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Amém? E neste mundo perverso, o mundo perverso, irmãos, não é apenas aqueles que aparentemente nos nossos olhos fazem mal, mas o mundo perverso é aquele que rejeita a graça de Deus, que não deseja viver sob o estilo de vida que Deus direciona. Esses são perversos, o mundo é perverso, mas nós devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Devoção a quem? Devoção a Deus. Amém? E essa devoção, ela passa por essa graça que muda a nossa maneira de ser, muda o nosso caráter. Não existe isso de servir a Jesus e continuar sendo da mesma forma que você era antes, porque aí implica que a graça transformadora não teve efeito sobre a sua vida. Amém, irmãos? E aí a sua decisão é seguir no estilo de vida de Cristo. Não é algo forçado, mas é algo que você voluntariamente, quando se entrega a Cristo, vai viver, né? Vai vivendo, vai sendo transformado. Amém, irmãos? E isso é a graça. Quando você lembra de coisas que você fazia e você não faz mais, né? Coisas que você dizia, né? Coisas que você, para você não tinha nenhum, não tinha nada a ver, mas que realmente, algumas vezes, essas coisas realmente para nós não tem nada a ver, mas entristecem o Espírito Santo de Deus. E se eu amo o Espírito Santo de Deus, amo a Deus, então tem tudo a ver agora. É uma questão de decisão. Com quem eu quero caminhar. Amém? Vamos ler também Romanos 6,14. Romanos 6,14. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Amém, irmãos? Então é importante nós entendermos que o pecado não é mais meu senhor, ele não me controla mais, porque agora eu estou sob a graça de Deus. Mas eu preciso também me posicionar em relação ao pecado, né? Não posso também achar que, se eu errar, Deus me perdoa, então eu vou levar a minha vida assim.
Não, eu preciso me posicionar contra o pecado e viver sob a graça de Deus. Algumas vezes, eu preciso até fugir do pecado. Uma pregação, o apóstolo até falou um pouquinho sobre isso. Mas em alguns momentos irmãos. Não pense que você é forte o suficiente. Olha a autossuficiência. Cuidado, né? Não brinca com o pecado. Sansão brincou com o pecado e se deu mal. Né? Então, muitos outros brincaram e se deram mal. Então, se posicione. Né? Se posicione. Né? Mude de vida. Né? Se afaste daquilo que você sabe que é a sua maior fraqueza. E busque a força que vem do Senhor. Amém? Não fica, né, flertando com o pecado, não. Não fica próximo daquilo que você sabe que é a tua fragilidade. Mas busca no Senhor graça para que Ele te fortaleça e te impeça, né, de voltar a uma vida da qual você já foi liberto, da qual você já foi transformado. Amém, irmãos? E aí, isso daí já é nosso posicionamento. Amém? A graça também nos capacita para servir. Ela nos derrama dons e talentos para que nós possamos edificar o corpo de Cristo. Deus nos concede também graça para isso. Nós recebemos aquele dom imerecido, vem com ele a salvação, depois vem a força para nos fazer permanecer firmes, vem a transformação, e aí em seguida ele vai nos capacitando para também agora servirmos no corpo de Cristo. Amém, irmãos? Vamos ler 1 Pedro 4:10. Vamos ler esse versículo. E em seguida, Romanos 12:6. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Esse versículo é muito interessante, né, irmãos? Ele fala que Deus nos deu um dom. Tem pessoas que dizem assim, eu não tenho dom nenhum. Uma vez, numa reunião de mulheres, alguém me disse assim, depois que eu ministrei, eu acho que foi sobre dons, e a pessoa ao final disse assim, pastor, eu acho que eu não tenho nenhum dom. Né? Eu disse, não, você tem. Deus não mente. E ele diz na sua palavra que ele deu um dom a cada um de nós. Não, eu não tenho. A pessoa começou a teimar comigo, eu não tenho e tal. Aí eu fiz algumas observações para ela. Eu disse assim, olha, eu vejo em você isso, eu vejo em você isso. Citei umas 3 ou 4 coisas, ela ficou assim, são dons que você tem, que Deus deu a você. Eu não tenho isso aí que você tem. Aí a pessoa ficou assim. Às vezes nós estamos desejando o dom que a gente vê no outro e não percebemos aqueles que existem em nós, não é? Então é importante nós crermos que Deus deu um dom a cada um. E para que Ele nos deu esse dom? E vocês devem usá-lo para servir uns aos outros. O dom que nós recebemos é para servir uns aos outros. Quando nós fazemos isso, estamos usando bem a múltipla e variada graça de Deus. Estamos fazendo um bom uso dela. O dom não deve ser retido para nós. O dom deve ser para servir o outro. Quando é que as pessoas vão perceber a graça de Deus que há em mim e em você por conta desse dom que Ele nos deu? Quando nós o utilizamos para servir o outro. Amém, irmãos? Isso manifesta a glória de Deus. Há outras passagens bíblicas que vai dizendo que cada boa obra que você realiza, cada
né, bondade que você faz, cada misericórdia que você despende a alguém, manifesta a glória de Deus para aquela pessoa que recebe o dom. Amém? Então, a graça de Deus nos capacita para o serviço, nos enche de dons e talentos para a edificação. Não nossa edificação própria, mas para a edificação do outro, do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Romanos 12:6, vamos lá também. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Amém? E aí, quando você vai lendo, aí vai falando sobre vários outros dons. Mas se Deus lhe deu um dom, lhe deu uma capacidade de profetizar, de ensinar, né, de administrar, você deve fazê-lo conforme a proporção da fé. A graça, ela é por meio da fé. Se os dons são nos dados pela graça de Deus, é necessário que haja fé. Amém, irmãos? A graça também, ela vem para nos ensinar, nos auxiliar nos relacionamentos. E como que a gente pode ver a graça nos nossos relacionamentos? Pelo perdão e pela unidade. Amém, irmãos? A graça nos ajuda a perdoar e a manter a unidade com os outros. Amém, irmãos? Nós somos perfeitos? Quem não erra? Quem não comete nenhum deslize? Não existe, né, irmãos? O que existe muitas das vezes é que a outra pessoa te tolera. Sim ou não? Ela finge que não viu. Tem um versículo que diz: o amor cobre multidão de pecados. Quando você ama, você ignora certas tolices, sim ou não? Você ignora os erros, você deixa, né? Não, vai com jeitinho depois, ajustando. E isso tudo faz parte do perdão. Né? Eu ouço uma coisa que eu não gostei, eu perdoo. Não vou dar confiança para isso. Então, ali foi um gesto de perdão. Não é? Eu ouvi algo que me ofendeu, eu não vou querer tirar satisfação ou acertar as contas naquele momento. Eu preferi perdoar e não tocar naquele assunto. Então, a graça, ela também se manifesta nos relacionamentos com perdão e unidade. Amém, irmãos? Vamos ler Efésios 4:32 e depois Colossenses 3:13. Vocês estão anotando aí, hein? Vou perguntar. Qual foi o primeiro tópico que nós falamos? Já perderam as anotações. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Irmãos, seria tão fácil viver a vida terrena se nós colocássemos em prática esse versículo, sim ou não? Olha aí, irmãos, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros. Às vezes nós temos compaixão do colega do trabalho, do vizinho, do amigo, e não tem, às vezes, do marido, da esposa, do filho, da mãe, do pai. Né, irmãos? Aí precisamos refletir que estamos deixando de usufruir da graça de Deus quando temos um comportamento dessa natureza. Amém? A vida seria tão fácil, não é não? Olha só, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Deus nos perdoou em Cristo. E por que nós não conseguimos perdoar também da mesma forma em Cristo? Amém?
Então, a graça, ela é um tempero essencial para os nossos relacionamentos. Convide a graça de Deus para fazer parte dos seus relacionamentos, do seu relacionamento familiar, do seu relacionamento matrimonial, do seu relacionamento fraternal. Faça isso. Usufrua do perdão e da graça de Deus. Pegue esse versículo e coloque lá como um mural na sua casa, na sua parede, irmãos. E aí, quando houver uma fúria, aí você lembra ali. Nós ficamos furiosos, sim ou não? A Bíblia diz que nós podemos nos irar, mas não devemos o quê? Pecar, né? Então significa que nós nos aborrecemos, porque nós temos sentimentos. Quem não tem sentimento? Eu tenho, né? E a raiva, ela é um sentimento básico do ser humano. Todo ser humano tem. Agora, eu preciso usufruir da graça que eu recebi de Deus e temperar essa minha raiva aí, essa minha ira, com a graça de Deus. Amém? Vamos ler também Colossenses 3,13. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Amém, irmãos? Está tudo escrito, né? Tudo escrito. Só falta nós praticarmos. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Que é uma ordenança. Se Jesus nos perdoou, nós também devemos perdoar. Não é uma opção, irmãos. Perdoar não é opcional. Perdoar é um mandamento, né? E perdoar implica também você ser perdoado. É algo muito sério, irmãos. E faz parte da graça de Deus, de usufruir da graça de Deus. Quanto mais você perdoa, mais você usufrui da graça de Deus, mais você se torna parecido com Cristo, mais você recebe unidade com Cristo e com o seu corpo. Amém? E por fim, a graça que vem da esperança da glória eterna. Amém, irmãos? A graça, ela nos garante um futuro glorioso com Cristo. É a esperança. A graça também nos enche de esperança e convicção de que Cristo em breve voltará. De que Ele nos levará a reinar com Ele e viver com Ele eternamente. É o que nos dá a esperança da glória eterna. Vamos ler lá 1 Pedro 5,10 e depois Romanos 8,18. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. Amém, irmãos? Olha, isso é uma profecia muito forte, né? Nós já estamos em Cristo, participamos da sua graça e essa participação já nos leva a usufruir desta glória eterna. Mas nós vamos passar um pouquinho de tempo por aqui, por essa terra, né? Vamos, como diz aqui, depois de você ter sofrido um pouquinho de tempo, ainda bem que é só um pouquinho, né, irmãos? Antigamente o pessoal vivia 900 anos, aí devia, meu Deus, imagina, né? Né? Imagina o que era viver 900 anos, 500 anos, vendo tanta maldade, tanta coisa. Meu Pai do céu, não é? Então aqui agora é um pouquinho de tempo. E Ele nos restaurará, nos sustentará, nos fortalecerá e nos colocará sobre um firme alicerce. Amém? Vamos ler também Romanos 8,18.
Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Amém, irmãos? Aqui é uma profecia também, uma promessa de que tudo aquilo que você vive, as decepções, as tristezas, as coisas que não dão certo, qualquer tipo de sofrimento que você possa ter nesta terra, nada disso é comparado com a glória que nos será revelada mais tarde. Amém? Em breve, em outras versões, né? Então, nós precisamos ter essa convicção que a graça de Deus nos convida a viver em comunhão, buscando a paz, a edificação mútua e a convicção de uma espera de algo grandioso que ainda será nos revelado, muito maior do que nós já compreendemos. Amém? Vamos ler lá para finalizar, Romanos 14, 19. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Amém, irmãos? A graça, ela nos desafia a crescer. Amém? Nós não somos chamados apenas a receber essa graça, mas também a compartilhar. Quanto mais nós compreendemos a profundidade do amor de Deus, mais somos impulsionados a viver da maneira que Ele deseja que nós vivemos, de uma maneira que glorifique o seu nome, que nos leve a uma vida de gratidão, de confiança e ação, refletindo a luz de Cristo em nós e através de nós. Amém? Vamos ficar de pé? Que você, por alguns minutos, reflita sobre tudo isso que nós falamos, os aspectos desta graça salvadora. Você recebeu este dom gratuito, através da graça de Deus, a salvação. Já experimentou a sua força, tem experimentado a força de Deus que te aperfeiçoa na sua fraqueza. Essa graça que te sustenta, que te transforma, que te capacita e que te prepara para usufruir de uma glória vindoura, de uma glória eterna. Mas ela requer de nós posicionamentos. Requer um posicionamento de ouvir a instrução, ouvir as palavras que Deus já nos deixou e andarmos nestes caminhos em prática, prática de vida. Não apenas ouvir, não apenas conhecer, não apenas saber, mas praticar. Desenvolver em nós esta graça que nos faz viver em comunhão, que nos faz viver perdoando e cheio de compaixão uns com os outros, que nos inspira a viver uma vida de unidade, uma vida de fé, uma vida que reflete a luz de Cristo. E isto não é algo que Deus vai fazer por nós. Nós já temos os instrumentos que necessitamos, temos a sua graça, temos o amor de Deus revelado através de Cristo, mas precisamos decidir viver uma vida que realmente esteja em conformidade com esta graça que foi derramada sobre as nossas vidas. E que neste momento você possa ir pedir ao Senhor: Senhor, eu quero viver esta graça. Faça a sua oração agora ao Senhor. Nós vimos aqui vários aspectos da graça, e essa graça ela nos transforma o nosso caráter, transforma o nosso estilo de vida, o nosso modo de viver. Ele afasta de nós a culpa. Esta graça nos cura da culpa, do sofrimento, das frustrações.
Ele deseja que nós experimentemos esta graça. E não vem porque você vai chorar mais alto, vai gritar mais, vai falar coisas bonitas, mas porque você foi ao trono da graça. E Ele te convida que nós possamos estar diante dEle, diante do trono da graça. Esta noite é um momento de você estar diante deste trono, onde ali você não vai receber favor por merecimento, mas vai receber um favor que Ele deseja derramar sobre você, porque você o busca, porque você deseja ser como Ele é, deseja caminhar com Ele, reconhece o seu amor, reconhece todos os seus propósitos da sua vida, entregue por você. Então se achegue agora, confiante, ao trono da graça, sabendo que o Senhor te responderá. Talvez você esteja aflito por alguma situação, necessitando da graça restauradora, da graça transformadora. Você pode receber esta graça transformadora e restauradora. Talvez você precise desta graça que te capacita a ter força, da graça que te capacita com dons. Talvez você também precise de salvação, porque apesar de você já ter feito a sua oração à frente de uma igreja, talvez você não tenha a convicção da salvação, mas a graça de Deus, ela vem sobre a sua vida, te convencendo, através do Espírito Santo de Deus, que Cristo Jesus é o Senhor, é o Filho de Deus, que se entregou para te resgatar de toda a culpa do pecado, e te deu uma nova vida, e te restaurou a aliança com Cristo Jesus. Fale com o Senhor, diga a Ele qual a área da vida você precisa usufruir dessa graça. Fale para Ele o que está acontecendo. Você está aí no trono da graça. Derrame as suas lágrimas diante dEle. Ninguém pode mudar o seu destino a não ser o Senhor, Deus de toda graça. Ninguém pode mudar a sorte da sua vida, a não ser o Senhor Deus Todo-Poderoso, que tem poder de lançar a vida e a morte. Fale com Ele, não fique calado. Fale com Ele, amém? Fale com Ele. Ora mandará chorereba surianarás. Abra o seu coração para Ele. Fale com Ele neste momento. Não te importa com quem está à tua direita, à tua esquerda, mas deixa sair de dentro de você aquilo que você necessita. Corre para o trono da graça. Corre para o trono da graça, onde você vai receber o que você necessita, quando está necessitando, quando você está precisando. Ora, mandará chorereba surianaramarás. Oriandere baramara yashori andare. Ó Senhor, que a tua graça venha agora, Pai. Cobrir, Senhor, cada irmão, cada irmã, Pai. Que a tua graça venha remover, Senhor, toda dor.
Oh, Pai, todo sentimento de frustração, de tristeza, que a Tua graça restauradora, transformadora, Senhor, oh, venha agora sobre cada irmão, Senhor, gerando, Senhor, uma mudança interior, Pai. Ó Deus amado, que a Tua igreja possa usufruir, Senhor, da Tua graça. A graça que nos coloca de pé. A graça, Senhor, que nos fortalece. A graça que nos faz ver como os olhos da fé. A graça que nos enche de expectativa pelo sobrenatural de Deus. A graça que nos faz, Senhor, ver aquilo que não conseguimos ver. Que nos faz, Senhor Deus amado, entender aquilo que não conseguimos entender, Senhor. Oh, Pai, agora, vem, Senhor, cobrir a Tua igreja, Senhor, com esta graça. Oh, Deus amado, todo engano seja removido, Pai, pelo poder da Tua graça. A Tua graça que nos faz, Senhor, contemplar a Tua soberania. A Tua graça que nos faz, Senhor, desejarmos, Senhor, a cada dia mais semelhantes a Ti, Senhor. Oh, riandarachuri andaramaramaras. Oh, Pai amado, a Tua graça que vem, Senhor, removendo, Pai, todo o controle humano, todo o peso, Senhor, da vida terrena, Senhor. A graça que nos conecta, Senhor, com o Teu propósito, Pai. Oh, riare marachuri andaramaramaras. Rocondere baras, shuri andereias. Oh, riare barashodere maras. Oh, riandara chorere maras. A graça redentora, a graça redentora que nos redime e que nos traz uma posição de filhos e filhas de Deus. Oh, Pai, que isto não seja algo efêmero para nós, Senhor, Teus filhos, que não seja algo tão distante, Senhor, da realidade, mas que possamos, Senhor, sentir esta graça, Pai, e entender o valor dela, Senhor. Que não olhemos para a graça de uma forma, Senhor, abstrata ou sem valor, mas que possamos compreender, Senhor, nesta noite, o valor, Senhor, desta graça. A nossa tristeza, as nossas frustrações, as dores que sentimos nesta vida terrena, nada disso é maior do que a Tua graça. E eu devo me alegrar com isto. Que a Tua alegria, Senhor, venha sobre a Tua igreja, enchendo-a, Senhor, de júbilo por esta graça tão maravilhosa que recebemos, Senhor. Se não fosse a Tua graça, como conseguiríamos viver neste mundo? Se não fosse a Tua graça, como poderíamos, Senhor, respirar? Como poderíamos, Senhor, amar? Como poderíamos perdoar? Oh, rerebaraya chorere manarás. Oh, Pai, que a Tua graça venha remover, Senhor, da nossa mente, do nosso coração, toda a insensibilidade, Senhor, toda a inércia, oh, toda a frieza. Oh, ramarachuri andaramaramaras. Oh, ierebarabaraya churerebarás, surerebarás. Oh, rianderera maramaraya churiandaramarás. Oh, rianderera maramaraya suriereias. Oh, rianderera maramaraya suriandarás. Oh, rianderera maraya churerebarás. Oh, riandereia churerebarás. Oh, rianderera maraya churereias. Oh,
Senhor Deus, derrama e aviva a tua graça sobre cada coração, Senhor. Traz o entendimento, Senhor, sobre tudo aquilo que foi ministrado, que não seja algo apenas, Senhor, intelectual. Oh, Ramandaraia Chorereias. Mas que possamos usufruir desta graça em todo o nosso viver. Que através, Senhor, do nosso viver, a tua graça também seja manifesta a outras pessoas, Senhor. Seja manifesta no lar, seja manifesta entre o casal, entre a família. Seja manifesta, Senhor, esta graça na vizinhança. Seja manifesta esta graça no local de trabalho. Seja manifesta esta graça na sociedade. Oh, rirere barabaraia shuri andarás. Oh, rirere baramarás. Riandara baramaraia shuri andarás. Oh, rirere baramaramarás. Que não seja vã esta graça em nós, Senhor. Que a tua graça, ela não seja vã, Senhor, em nós. Oh, riandare barabaraia baraia shuri andareias. Oh, riabarabaraia shuri andarás. Riacandareia shuri andaraias. Oh, riandare barabaramaramaramaramarás. Oh, riandare baramaraias. Senhor, nós te adoramos, Senhor. Somos gratos a Ti pela Tua graça, Senhor. Abre os nossos olhos para ver ainda mais, Senhor. Não nos deixe na ignorância, Senhor, da Tua graça, mas que cada um aqui, Senhor, possa perceber a revelação, Senhor, da grandeza da Tua graça, Senhor. Não estamos limitados, Senhor, à vida terrena apenas, Senhor. Que possamos compreender isto, Senhor, que a Tua igreja, que cada um daqueles, Senhor, que já foram impactados pela Tua graça, possa perceber, Senhor, que não são controlados pelo natural, não são controlados por uma física natural, por um controle natural, mas há algo muito maior que nos controla, e é nele que nós estamos, Senhor. É em Ti, Pai. Tira o medo, Senhor, da Tua noiva. Tira o medo, Senhor, da Tua noiva. Tira, Senhor, tira o medo, tira a covardia, Senhor, da Tua noiva. E enche, Senhor, da coragem, da ousadia que vem pela graça. Oh, Ramaramarachuri Andreias. Oh, Rianamaramaraya Choraramandarás. Oh, Pai, que possamos ser cheios desta graça para experimentar, Senhor, ainda mais
mais do que Tu tens para nós, Senhor, enquanto estamos nesta terra. E o que está por vir quando não estivermos mais aqui. Mas temos a convicção, quer vivamos, quer morramos, estamos em Ti, Senhor. Que cada um de nós tenhamos esta convicção, que o medo não nos domine, mas que, Senhor, a Tua vida, a Tua graça superabunde em nós, Senhor. Que a Tua graça se derrame em nós e através de nós, Senhor. Oh, Ramandarashuri Andaramarás. Oh, Rerebaramaraya Soraramarás. Rondareia Shuri Andaramarás. Oh, Reremanamás.